Em uma festa muito animada entre bebidas e mulherada, um rapaz bem-sucedido brindava com seus amigos a sua vida de liberdade. De repente, uma confusão lá na porta chamou sua atenção e ele foi ver de perto o que acontecia. É que um homem estava sendo barrado, não tinha sido convidado, mas para entrar ele insistia. E o rapaz, meio nervoso, já chegou dizendo: "O senhor parece que é muito teimoso, e antes que eu te jogue na rua, me diz logo o que está querendo." E o homem educado, de olhar sereno, olhou bem dentro dos seus olhos e disse: "Realmente eu não fui convidado e não é minha intenção te atrapalhar. Vim apenas para te dar um recado, e é com você mesmo que eu quero falar." E o rapaz, naquele instante, olhou bem para aquele homem que, apesar de ser estranho, ele viu que seu semblante era de um rosto conhecido. Dispensou os seguranças, pediu licença para os amigos e, chamando ele num canto, aquele homem de olhar sereno se sentou na sua frente e começou a falar: "Olha aqui, meu rapaz, eu não vim aqui para te chatear e muito menos para te ofender. Mas o que eu tenho para te dizer é algo muito importante. Você precisa me escutar. E realmente hoje é um dia que você teria uma razão muito grande para comemorar. Talvez não aqui nesse lugar, porque a pessoa com quem você deveria estar comemorando nesta data, infelizmente ele está muito distante daqui, deitado em uma cama muito doente, e não pode nem ao menos se levantar. Eu acho mesmo que o nome dela talvez nem conste na sua lista de melhores amigos. E talvez você já tenha até esquecido, mas hoje é o aniversário dela. E é justamente sobre ela, a sua mãe, que eu quero falar. Eu cheguei aqui e encontrei você feliz com tantas mulheres e tantos amigos. Você vive se divertindo, esbanjando tanto dinheiro, fazendo festa. Eu vejo que esta é a vida que você tem vivido. Sempre festejando, brindando, comemorando sabe lá o quê. Mas você deveria saber que a maior riqueza que você tem na vida, que você parece fazer questão de não se lembrar, é aquela mulher que te deu a vida e que hoje desprezada não passa de uma pobre velha esquecida. Porque para você eu vejo que ela realmente não representa nada. E o rapaz, sem paciência, já querendo sair dali para não escutar, mas era tanto peso na sua consciência que as suas pernas não se moveram e ele não conseguia se levantar. Permaneceu ali sentado e teve que ouvir calado tudo o que aquele homem tinha para falar. Você talvez não se lembra, meu rapaz. Você ainda era pequenininho e morava em um ranchinho muito humilde e pobrezinho. Você foi criado sem pai, mas nunca lhe faltou carinho. A sua mãe era uma mulher muito forte e com esforço redobrado ela trabalhava no roçado debaixo do sol quente para poder sobreviver e garantir o seu sustento. Mas nunca nem por um momento ela reclamava do seu destino, porque ela tinha um menino e que era nesse mundo a coisa que ela mais amava. E muitas vezes, para você poder comer, ela trabalhava até escurecer, enfrentando a vida bruta, mas ela nunca desistia da luta, porque tudo que ela fazia era pensando em você. E entre tantas horas sofridas, muitas vezes ela disfarçava para esconder de você as dores que ela carregava, daquele sangue pisado que escorria das suas feridas, que ela levava dos espinhos da vida e que tanto lhe fazia sofrer. E é por isso que de vez em quando ela saía da sua frente e ficava sozinha num canto e simplesmente chorava. E quando você aparecia de repente e via ela chorando e querendo saber o porquê, na mesma hora ela já disfarçava e te abraçando ela respondia que era apenas um choro de alegria. É que ela se sentia a mãe mais feliz desse mundo só porque você estava ali naquele momento abraçando ela. E você, uma criança ainda inocente, muitas vezes chorava pedindo um presente e ela, sabendo que não podia comprar, mas sempre improvisava alguma coisa que fizesse você contente e ficava ali brincando com você, olhando o teu sorriso de alegria, e você nem percebia que aquele teu sorriso era a maior recompensa que ela podia ganhar. O tempo foi passando e você foi crescendo e ela continuou o seu sacrifício. Tudo ainda era mais difícil, porque você também tinha que estudar, mas ela não desanimava. Muitas vezes até fome ela passava, mas para você ela nunca deixou faltar. Eu quero que você também busque nas suas lembranças todas as vezes que você ficou doente e precisando de amparo,
Quem é que passava as noites em claro, cuidando de você, e que ficava ali a noite inteira do lado da sua cama, transpassada de sono, sentada numa cadeira, enquanto você dormia, esperando nascer o dia, para ver de novo o teu sorriso, quando você já estava na juventude, ela que não viveu sua mocidade, abrindo mão da sua própria vida, para poder criar você com tanta dificuldade. E você nunca sequer deu valor, e muitas vezes até duvidava do seu amor quando ela o repreendia, porque no fundo o que você queria era viver a sua liberdade. Mas a sua mãe, que já conhecia de perto a dura realidade, sempre de olhos abertos fazia de tudo para você não se perder na vida e para você não abandonar os seus estudos, e mesmo com todo o seu desprezo, ela nunca desistia de você. Até que chegou o dia que ela realmente chorou de alegria. Você passou no vestibular e entrou na faculdade. Só que quanto mais você estudava, mais aumentava o seu orgulho, até chegar ao ponto de deixar sua mãe abandonada, morando sozinha numa casinha pobre da beira de estrada, para ir morar com seus amigos na cidade, para curtir sua liberdade, que até então era o maior sonho da sua vida. Você, sempre muito iludido, nunca apresentou sua mãe para os seus amigos, só porque ela era pobre e você tinha vergonha de ser filho de caipira. Sempre sonhando com a nobreza, você só vivia pensando em riqueza e querendo ser o dono do mundo. Mas contudo o tempo passava, e enquanto você estudava, a sua mãe ficava em casa rezando, torcendo para você conseguir se formar, e morrendo de saudade daquele filho que um dia lhe abandonou e nunca mais voltou, nem ao menos para visitá-la. E dela você já parecia ter esquecido, até que um dia seu estudo foi interrompido por um mal que quase te levou, por causa de um falso amigo que te carregou. Foi tanta droga que você tomou, que teve que ser internado às pressas. Muito doente, entrou em coma, e de repente a sua vida corria grande perigo. O tempo foi passando e você não se curava, a coisa foi se complicando, um órgão seu já não funcionava, você precisando urgentemente de um transplante de rim. E quem novamente naquele instante apareceu desesperada naquele hospital, sabendo que você passava mal e que corria risco de vida? Por acaso foi algum dos seus amigos ou alguma das tantas mulheres que você conhecia? Não, meu rapaz, não abaixe a cabeça, olhe para mim. Você precisava urgentemente daquele transplante de rim para poder sobreviver. E mais uma vez ela estava ali, provando o seu amor, ignorando todo o seu desprezo, só pensando em te salvar e para te dar a vida se fosse preciso, só para depois ter o gosto de olhar para o seu rosto e ver de novo o seu sorriso. Uma situação complicada naquela sala de cirurgia, foram horas de agonia, mas você sobreviveu. E logo que teve alta foi embora e deixou para trás, isolada numa cama de enfermaria, a sua mãe, que ainda padecia, vítima de uma infecção hospitalar. Ela que foi ali para te salvar, e agora era ela que corria risco de vida. 30 dias ela ficou internada para poder se curar. E você, por ser o escravo da própria ignorância, não teve nem sequer por lembrança a coragem de visitá-la. E mais uma vez, magoada e com aquele vazio no coração, ela foi embora para casa, acompanhada da solidão. Mas ainda não acabou não, ainda tem mais. E da sua formatura, meu rapaz, você se lembra daquele dia? Você sabia que tudo o que a sua mãe queria era te ver um doutor formado. Mas é claro que para aquela festa ela também não foi convidada. Mas ela estava ali, assistindo tudo do lado de fora, e coitada, toda orgulhosa, chorando emocionada, vendo todos te cumprimentar e olhando de longe sem poder te abraçar. Ela queria tanto estar ali com você naquela hora, mas ela sabia que aquele dia era o dia mais feliz da sua vida, e ela jamais queria te envergonhar. E reconhecendo que já tinha cumprido o seu dever, e vendo que a partir dali daquele dia, ela perdia de vez o seu menino, ela entregou a sua vida à própria sorte, sabendo que agora a morte era seu único destino. Foi enfraquecendo,